Hoje no Repórter MT eu entrevisto o promotor de justiça Gerson Barbosa. A gente vai falar sobre o projeto Água para o Futuro. Em questão de 5 anos, caso não haja políticas públicas para a proteção das nascentes, a captação de água, por exemplo, do Rio Cuxipó, será inviabilizada. Nós tivemos recentemente um lançamento de um aplicativo que faz parte de um projeto Água para o Futuro. Esse projeto consiste no que quando a gente fala nesse aplicativo para smartphone e Apple? Esse projeto, bom, primeiro saber por que do nascimento do projeto. Na nossa atuação institucional na defesa do meio ambiente, detectamos em Cuiabá, como acontece em outros grandes centros, que há uma ausência de uma política urbana voltada para a proteção dos seus mananciais hídricos. E também um crescimento desordenado e sem uma alternativa urbana, um planejamento urbano que pudesse controlar esse crescimento. A par disso, uma ineficiência lamentável do poder público municipal por questões técnicas ou até mesmo a quantidade de fiscais. E que vem isso de muitos anos. De muitos anos, acumulado. Vi uma iniciativa no ano passado do município, quando o chefe do Poder Executivo procurou o Procurador-Geral de Justiça, extremamente preocupado com as invasões e o caos urbano que ela provoca. Então foi a única vez que eu vi o poder público com essa preocupação. Pelo contrário, já aconteceu até de não só omissão, mas às vezes até incentivar invasões, essas ocupações irregulares. Nós tínhamos um grande privilégio e transformamos em maldição. Privilégio, Cuiabá contando, poucas cidades do mundo contam com esse manancial, com essa beleza. Um ribeirão, 2 rios que cortam a cidade, em torno de 28 córregos, muitas nascentes, proporcionando uma área verde, microclima. Todo o equilíbrio ali envolvido. Sim, e foi sendo destruído de forma brutal. Eu tenho um dado aqui, promotor, que diz que nos últimos 9 anos a capital perdeu 46% dos olhos d'água que foram aterrados com a construção de empreendimentos ou invadidos. Apenas 2% das nascentes identificadas estão preservadas. Sim. O grande problema, nós não estamos conseguindo identificar com a celeridade que queríamos as nascentes. E o que acontece? Todo dia chega informação de nascente aterrada, degradada, e a gente nós não temos o pessoal para isso. Então a gente tem que contar com a população. Então não era possível fazer um trabalho preventivo quando se sabia dessa nascente, geralmente ligado a uma notícia negativa, de que ela já estava ali sendo devastada. Veja bem, sempre que chega a notícia a gente consegue esse trabalho preventivo. Por exemplo, a nascente do Hospital do Câncer, nós conseguimos salvá-la, chegamos a tempo, havia uma autorização do poder público para que houvesse desmatamento. A nascente, essa que a gente chama nascente do Hospital do Câncer, ela gera a surgência de água, de 2,2 litros por segundo, 190 mil litros por dia. Nossa. Então, com esse aplicativo para smartphone, busque que a população cuide do que é dela. Promotor, se continuássemos da maneira como está acontecendo, se não houvesse esse projeto, em pouco tempo teríamos muitas dificuldades em relação à água, nós poderíamos chegar ao ponto que chegou São Paulo, por exemplo? Sim, isso de 3 a 5 anos podemos estar, mas estaríamos bem pior do que São Paulo. Veja bem, São Paulo hoje e Brasília, veja bem, 2 centros políticos e econômicos do Brasil, 2 grandes centros, eles estão numa situação praticamente irreversível. Estão falando em reuso, racionamento de água, porque não houve aquele trabalho preventivo. Esse projeto é preventivo. Para não chegar onde eles chegaram. Nós tivemos essa visão, todos os cientistas, o Ministério Público teve essa visão, que daqui a 3 a 5 anos podemos chegar. E, veja bem, a situação seria terrível para Cuiabá, porque nós temos um sistema superficial que abastece Cuiabá, esses córregos, Ribeirão,
rios, nascentes, abastecem, podemos ficar um grande tempo sem água porque o ciclo hidrológico, as bacias hidrográficas, né, elas atendem a demanda. Mas São Paulo e Brasília, você vê em época de chuva eles ficarem sem água. Dependem de lago de inundação, dependem de obras faraônicas e bilionárias, e um resultado que você duvidoso, que pode não conseguir o abastecimento. Então, e veja bem, São Paulo tem um orçamento de 400 bilhões anuais. Nós temos o quê? 2 bilhões. Então nós não teríamos condições de ficar dependendo de lago, além de que seria uma heresia. Para que se nós temos o sistema superficial, temos que salvá-lo. Então, não deixar acabar para depois buscar recursos faraônicos para recuperar algo que ainda é possível, promotor. Ainda. Do jeito que está, com um projeto como esse, acontecendo o envolvimento da população, mas também a conscientização do poder público, sim, é possível reverter. Mas olha o quadro, é possível, mas podemos entrar em colapso em 3 anos se não reverter. Primeiro, a insanidade dos degradadores. Tem que ser, o poder do exercício, o poder dever de polícia, a punição civil, criminal. E o município aumentar a eficiência. Já fomos procurados pelo município, pelo subsecretário Danilo, até mesmo pelo prefeito de Cuiabá, que já demonstrou esse interesse de firmarmos um convênio para ver esse trabalho em conjunto. Mas que esse interesse saia do aspecto da ideia para a materialidade, né? Sim. Não fique só no discurso. Não, exatamente. Decisões técnicas. Então eu vi sim esse interesse e nós pretendemos firmar, já foi demonstrado por eles, esse convênio com o município para dar mais efetividade a esse combate. E esse aplicativo, ele passa a vigorar a partir de quando? Já está em vigor? Sim. Veja bem, aplicativo para Android e o aplicativo para Apple, iOS 3. O iOS 3 ainda não está disponível, porque é uma série de requisitos que nós estamos cumprindo, né? E semana que vem ele vai estar disponível. Mas já o aplicativo para Android está na loja. Pode baixar, é gratuito, e ele pode fazer, o cidadão, ele abre a base de dados de todas as nascentes identificadas. Vai aparecer a localização dele, ele vai ver que está próximo da nascente e ele verifica que essa nascente está sofrendo alguma espécie de degradação, aterramento, outro. Ele pode tirar foto, clica, já vai direto para nós, nas coordenadas geográficas. Nós mandamos uma equipe multidisciplinar que vai identificar. Se for uma nascente, já colocamos na base de dados. E se ele autorizar, colocamos o nome de quem identificou aquela nascente. Eu tenho informação que até o momento foram identificadas 117 nascentes e 77 já foram confirmadas. Sim. Veja bem, são 2 funções, monitoramento e nova nascente. Se ele estiver próximo à nascente degradada, o sistema já identifica, né? Já joga. Ele tira as fotos com coordenada geográfica, nós mandamos uma equipe para verificar a degradação e adotar as providências. Se ele identificar uma nova nascente, ele manda também as fotos com coordenada geográfica e a equipe verificando que se efetivamente se trata da nova nascente, nós já colocamos essa nascente no mapa síntese do projeto e aí ela já entra no monitoramento nosso. Promotor, o senhor, né, que atua há tanto tempo na área do meio ambiente, existe um avanço quando se fala nesse compromisso, nessa preocupação, especialmente dos empresários, do mercado, em a questão da acessibilidade, da mobilidade, do respeito ao direito coletivo? O senhor consegue vislumbrar aí um avanço nessa relação? Ou ainda o papel do promotor, da fiscalização, de levar essa informação tem sido muito árdua? A gente já nota, já observa uma maior conscientização, uma melhoria na legislação e até em Cuiabá há uma melhor acessibilidade, mas há muito por fazer. Mas a gente já observa que melhorou a acessibilidade, a mobilidade urbana, mas há muito por fazer. Quais desafios, os maiores desafios quando se fala de cidade, de urbano? O problema maior da cidade é esse crescimento desordenado.
Então ainda você vê calçadas servindo de estacionamento, calçadas com meio metro de calçada. E então o maior desafio e nós temos aqui um centro histórico, uma cidade histórica com aquelas características, né, de cidade Sim, quando histórica. já existe daquela maneira, já há muito tempo, ela tem que se adequar à nova legislação ou isso vale para as novas construções? Mais para as novas construções. Há um meio termo, né, nessas antigas, mas se cuidar das novas construções, e obviamente o patrimônio histórico deve ser preservado, com certeza, mas cuidando das novas construções já é um grande passo. Quer dizer, sem estacionamento na calçada, com acessibilidade. E muitas obras continuam sendo feitas mesmo sem a documentação necessária, sem as autorizações? Sim, lamentavelmente. Ou muitas vezes com a autorização para se fazer irregular? Nós temos o caso, que inclusive já houve uma sentença judicial para derrubar o prédio, um prédio de 5 andares, não me lembro, construído numa região bem movimentada, né? E totalmente sem autorizações, sem habites, sem nada. Construído, terminou o prédio. Então tem esses absurdos. E aí nós voltamos novamente à necessidade de se melhorar a eficiência da fiscalização e eficiência na análise de processo de licenciamento, de autorizações por parte do município. Promotor, em relação às árvores, a gente vê essa reclamação de muitas pessoas em relação à nossa cidade, né? Cuiabá foi rasgada pelo VLT, muitas árvores foram cortadas, houve esse compromisso das árvores serem replantadas, mas mesmo assim a gente fica com essa sensação da cidade que ela sofreu um desmatamento. Veja bem, esse assunto, aos colegas, eu sou do meio ambiente urbano, mas aos colegas que acompanharam essas obras da Copa, né? E eles que poderiam dar maiores informações. Mas até onde eu sei, houve autorização da SEMA, houve o licenciamento dessas obras e houve o corte dentro da legalidade. Sim. Isso é fato, porque eu acho que ninguém imaginava que não iriam sair as obras. Nem tudo que é justo é direito, nem tudo que é direito é justo. Agora, o que ocorre é que existe uma legislação que prevê, né, a arborização da cidade, dos passeios públicos, dos canteiros, né, e também aí a necessidade de uma atuação mais eficiente do município, quer dizer, com as obras, as novas obras, se cuidarem das novas obras, né, expedir o habite se estiver dentro da normativa municipal, isso já ajuda e envolve o plantio de árvores também. Esse projeto Água para o Futuro, ele já começa aqui em Cuiabá e há essa intenção de alcançar todo o estado. Na verdade, o Dr. Mauro, nosso procurador-geral, ele é um apaixonado pelo projeto e ele, no seu discurso, deixou bem claro, é um projeto do Ministério Público e talvez não só do Ministério Público de Mato Grosso, do Ministério Público do Brasil, que está aí à disposição. Mas, por enquanto, vamos começar com Chapada. Nós temos perninha curta, né? Com Chapada, mas o aplicativo, e isso já houve, de certa forma, o Dr. Mauro já sinalizou nesse sentido, de forma que o aplicativo possa conter o mapa de todo o estado de Mato Grosso. Aí, o projeto de Cuiabá, nós vamos cuidar da nascente de Cuiabá. E aí, a possibilidade de, em outras cidades, detectar degradação em nascente, etc., e encaminhar para a ouvidoria, e aí vai para o promotor competente, para a SEMA, para o órgão ambiental, municipal, adotar as providências. Aí sim pode atingir o estado inteiro, mas ele já sinalizou nesse sentido, eu já protocolei um ofício falando que o aplicativo ele pode, com relação ao projeto Cuiabá, porque em Cuiabá é específico, nós temos uma base, uma poderosa base de dados, nós temos a identificação de nascente. Mas a população... Já existe, né, um projeto em andamento. Mas a população em outras cidades, ela poderá indicar, olha, tem uma nascente, está sendo degradada. E também com fotos já referenciadas. Aí vai para o colega, para o promotor responsável, que comunica o órgão ambiental, adota as providências que ele entender cabíveis. O importante é mudar essa realidade. Sim.